Tarit, um jornalista de 28 anos, alto, esguio e de pele pálida, vestindo uma camisa branca e calça jeans, chega à plantação de chá sirim, na província de Chiang Rai, seguindo rumores sobre o desaparecimento de trabalhadores. Ele veio como um jornalista freelancer na esperança de fazer seu nome, mas por dentro sente uma leve apreensão com as histórias sobrenaturais que ouviu. A vasta plantação de chá, que se estende a perder de vista, está coberta por uma névoa suave. A luz do sol branda incide sobre as folhas de chá verde, criando um brilho cintilante, como se estivesse sob um feitiço. O aroma perfumado de chá impregna a área, criando uma sensação de paz, mas tingida com um silêncio assustador. Tarit entra na casa de chá para se encontrar com Mai Seng, a proprietária da plantação. Mai Seng, uma senhora de cerca de 70 anos, pequena e magra, com pele enrugada e olhos tristes, vestida com uma roupa de algodão totalmente preta, sentava-se ao balcão com um ar vago. Ela contou a história do desaparecimento dos trabalhadores para Tarit com a voz trêmula. Os trabalhadores começaram a desaparecer um por um no último mês. Ninguém sabia o que aconteceu. Alguns diziam que foram atacados por animais selvagens, outros que fugiram para a floresta. Mas Mai Seng acreditava que havia algo sinistro escondido nesta plantação de chá. Lung Fong, um antigo trabalhador da plantação sentado ao lado dela, concordou com a cabeça. Ele contou que já tinha visto uma grande sombra negra vagando pela plantação à noite. A sombra era aterrorizante e possuía um certo poder que o deixou com tanto medo que ele teve que se esconder. Tarit anotou detalhadamente as histórias contadas por Mai Seng e Lung Fong. Ele tentou manter a calma e procurar uma razão plausível, mas não conseguiu encontrar nenhuma resposta. O silêncio da casa de chá começou a deixá-la inquieto, como se um par de olhos o estivesse observando constantemente. O sol começou a se pôr no horizonte e a névoa se adensou. Tarit se despediu de Mai Seng e Lung Fong para retornar à sua acomodação. Ele saiu da casa de chá sentindo-se inseguro e paranoico, olhando ao redor como se uma sombra negra pudesse aparecer a qualquer momento. O cheiro de chá, que antes era doce, tornou-se opressivo e arrepiante. Ao amanhecer, Tarit acordou sentindo-se ansioso. Ele decidiu explorar os arredores da plantação de chá para encontrar mais evidências sobre o desaparecimento dos trabalhadores. Uma névoa espessa cobria toda a área, piorando a visibilidade para apenas alguns metros. Tarit adentrou mais na plantação e encontrou pegadas grandes no solo úmido. As pegadas pareciam incomuns, diferentes das de qualquer humano ou animal que ele já tivesse visto. Eram grandes demais e tinham uma aparência semelhante a garras afiadas. Ele rapidamente tirou uma foto como evidência, seu coração começando a disparar em pânico. Tarit seguiu as pegadas até a área da floresta perto da plantação de chá. Ele descobriu que o rastro continuava pelo chão até desaparecer na floresta densa. Ele tentou seguir o rastro para dentro da mata, mas descobriu que estava cheia de perigos e obstáculos. Galhos secos bloqueavam o caminho e árvores altas obscureciam a luz do sol, tornando o interior da floresta escuro e aterrorizante. No caminho,
Ele encontrou Tawi, um trabalhador da plantação que estava colhendo folhas de chá. Tawi era um jovem magro, vestindo roupas velhas e desbotadas. O medo espreitava em seus olhos. Tawi disse que não se atrevia a entrar na floresta depois de ouvir as histórias sobre a sombra negra. Leia em voz alta em tom misterioso. Tarit retornou ao alojamento dos trabalhadores para obter mais informações. Ele encontrou Pabumá, uma senhora idosa que morava no alojamento há muito tempo. Pabumá era gentil e compassiva, mas também parecia assustada com os acontecimentos. Ela contou que já tinha visto a sombra negra aparecer na plantação de chá várias vezes. A sombra costumava aparecer na época em que um trabalhador desaparecia. Pabumá acreditava que a sombra era um espírito maligno buscando vingança contra alguém na plantação. Tarit tentou pedir mais detalhes sobre a sombra negra, mas Pabumá não conseguiu dizer muito por causa do medo. Na esperança de encontrar mais pistas, Tarit decidiu ir à Biblioteca Provincial de Xianhai para pesquisar a história da plantação de chá sirim. Ele passou horas vasculhando documentos antigos até encontrar um livro que contava a lenda desta plantação. O livro narrava que, no passado, a plantação de chá sirim era o local de uma aldeia de uma tribo da montanha que cultivava chá por gerações. No entanto, esta aldeia sofreu uma catástrofe com um grande incêndio que ceifou muitas vidas. Os aldeões sobreviventes acreditavam que os espíritos dos falecidos ainda permaneciam na plantação de chá, aguardando sua vingança. Leia em voz alta em tom misterioso. Tarit contatou Ajahn Sonchai, um historiador local, para pedir conselhos sobre a lenda da plantação de chá. Ajahn Sonchai era um homem de meia-idade, corpulento, que usava óculos de lentes grossas e tinha o rosto cheio de sorrisos. Ele explicou que a lenda do incêndio na plantação era uma história que os aldeões contavam por várias gerações. Ajahn Sonchai acreditava que essa história poderia conter alguma verdade e ser a causa do desaparecimento atual dos trabalhadores. Ele também disse que, no passado, alguém tentou destruir a plantação de chá para construir um resort, mas teve que desistir porque vários incidentes estranhos aconteceram. Leia em voz alta, em tom misterioso. Tarit voltou para a plantação de chá e encontrou Mais Seng. Ele contou a ela a história que havia pesquisado. Mas Seng ouviu atentamente, com os olhos marejados de lágrimas. Ela explicou que sua família havia herdado a plantação de chá de seus ancestrais e que acreditava que os espíritos daqueles que morreram no incêndio ainda protegiam a plantação. Mas Seng disse que tinha visto a sombra negra aparecer várias vezes e que costumava realizar um ritual de oferendas aos seus antepassados para pedir proteção. Mas Seng decidiu realizar um ritual de oferendas aos ancestrais para pedir proteção e para que o espírito maligno se acalmasse. Tarit foi convidado para participar do ritual. Ele viu os aldeões da plantação de chá preparando várias oferendas, como frutas, flores e pratos salgados e doces.
O antigo santuário, localizado no meio da plantação de chá, foi enfeitado com tecidos de cores vivas. A luz das velas tornava a atmosfera sagrada e imponente. Lung Fong foi quem conduziu o ritual. Ele usava roupas brancas e entoava cânticos com uma voz alta e clara. Leia em voz alta em tom misterioso. O ritual começou em meio a um silêncio profundo. O som dos cânticos ecoava por toda a área. Tarit percebeu algo estranho durante a cerimônia. As velas colocadas ao redor do santuário começaram a se apagar, uma por uma. A temperatura na área caiu rapidamente. Uma névoa densa começou a cobrir o santuário, tornando difícil ver qualquer coisa com clareza. Os aldeões começaram a mostrar sinais de medo e agitação. Alguns começaram a chorar e a orar por proteção. Long Fong continuou a cantar sem desanimar, mas seu rosto parecia tenso e preocupado. De repente, um vento forte soprou, fazendo as árvores ao redor do santuário balançarem. Todas as velas restantes se apagaram. Todos foram mergulhados na escuridão total. Tarit ouviu um sussurro fraco vindo de todos os lados. O som era assustador e arrepiante, como se alguém estivesse chamando seu nome. Lung Fong parou de cantar e virou-se para olhar para Tarit com os olhos cheios de medo. Ele disse com uma voz trêmula: "Ele chegou, a sombra na plantação de chá." Na escuridão, Tarit lentamente viu uma grande sombra negra aparecer entre as plantas de chá. A sombra tinha uma forma humana, mas era grande demais para ser uma pessoa comum. Ela se movia lentamente, como se estivesse flutuando no ar. Não tinha rosto, nem membros, nem detalhes que pudessem identificá-la. Era apenas uma sombra negra, assustadora e horripilante. Tarit tentou se controlar e tirar uma foto da sombra, mas sua câmera não funcionou. Ma Seng e Lung Fong gritaram de medo. Ajoelharam-se no chão e oraram com todas as forças por proteção. Os outros aldeões fizeram o mesmo. A atmosfera na plantação de chá estava repleta de medo e desespero. A sombra negra aproximou-se lentamente do santuário. Parou a apenas alguns metros de distância. Tarit percebeu que a sombra estava envolta em uma aura negra intensa. Essa aura negra parecia absorver toda a luz. A sombra negra começou a emitir um som. Parecia uma mistura de gritos, gemidos, rosnados e sussurros. O som causava dor e sofrimento a todos. Tarit tentou analisar o som, mas não conseguiu encontrar nenhum significado nele. A sombra negra começou a estender a mão para agarrar Ma Seng. Ma Seng gritou de dor e tentou resistir, mas não conseguiu suportar o poder da sombra. Lung Fong tentou intervir para ajudar Ma Seng, mas a sombra negra o afastou com violência.
Após o incidente no santuário, Tarit decidiu visitar Pangan, uma idosa que sobreviveu a um incêndio décadas atrás. A casa de Pangan ficava perto da plantação de chá, uma casa de madeira velha e em ruínas. Pangan era uma idosa com olhos tristes e pele enrugada. Ela contou sobre o incêndio que ceifou a vida de todos os membros de sua família. Pangan disse que, antes do incêndio, ela tinha visto uma sombra negra aparecer na aldeia várias vezes. Aquela sombra negra costumava aparecer em momentos em que coisas ruins aconteciam. Pangan abriu um baú antigo para Tarit ver. Dentro dele havia fotografias antigas e registros escritos sobre a vila e a plantação de chá. As fotografias mostravam a vida das pessoas da vila no passado. Elas eram felizes e viviam juntas em paz. Mas os registros estavam repletos de histórias de conflito e perda. Tarit notou que em muitas das fotos, pequenas sombras negras apareciam atrás das pessoas. Aquelas sombras pareciam estar observando as pessoas da vila. Tarit entregou todas as evidências que havia coletado à polícia. Ele relatou o desaparecimento dos trabalhadores da plantação de chá e suspeitava que o assunto pudesse estar relacionado a eventos sobrenaturais. A polícia aceitou o boletim de ocorrência e prometeu conduzir uma investigação detalhada, mas eles não pareciam acreditar muito na história que Tarit contou. Eles achavam que o desaparecimento dos trabalhadores poderia ser apenas um acidente ou um crime comum. Certa noite, enquanto Tarit trabalhava em seu quarto, ouviu o choro de uma menina vindo de fora. O som era triste e comovente. Tarit saiu para encontrar a origem do som e descobriu que vinha de uma casa abandonada perto da plantação de chá. A casa parecia muito velha e em ruínas, coberta de poeira e teias de aranha por toda parte. Tarit entrou cautelosamente na casa. Ele descobriu que o interior estava vazio. Não havia ninguém lá. De repente, Tarit sentiu um toque gelado na mão. Ele olhou para baixo e encontrou uma garotinha com cerca de 7 anos parada ao seu lado. Ela usava um vestido branco sujo e tinha cabelos longos e despenteados. A menina olhou para Tarit com olhos tristes e chorava. A menina disse que ela era o espírito da menina que morreu no incêndio décadas atrás. Ela veio até aqui para pedir a ajuda de Tarit. A menina contou que era assombrada pela sombra negra o tempo todo. Ela não podia ir a lugar nenhum e tinha que sofrer dentro daquela casa. A menina disse que a sombra negra foi quem causou o incêndio e que queria possuir esta plantação de chá. Tarit tentou ajudar a menina, mas, naquele exato momento, a sombra negra apareceu. Ela avançou sobre Tarit em alta velocidade. Tarit tentou se esquivar, mas não conseguiu escapar. A sombra negra o agarrou e começou a drenar sua força vital. Tarit recuperou a consciência após ser atacado pela sombra negra. Ele se encontrou de volta ao santuário da plantação de chá. Mai Seng e Long Fong estavam esperando por ele, preocupados.
Mai Seng contou que teve uma visão sobre o passado da plantação. A visão revelou que a sombra negra era o espírito do antigo dono da plantação de chá, que morreu décadas atrás. Ele era um homem muito ganancioso e queria monopolizar o negócio do chá. Por isso, ele usou magia negra para afastar seus concorrentes. Mas a magia negra teve consequências terríveis que o levaram à morte. Lung Fong contou que, no passado, houve quem tentasse destruir a plantação de chá para construir um resort, mas tiveram que desistir devido a vários incidentes estranhos que ocorreram. Lung Fong acreditava que o espírito do antigo dono da plantação estava protegendo o local e não queria que ninguém o destruísse. Tarit percebeu que a sombra negra não queria se apossar da plantação para benefício próprio, mas sim para protegê-la de ameaças externas. Tarit, Me Seng e Lung Fong colaboraram em um plano para parar a sombra negra. Eles decidiram realizar uma cerimônia para libertar o espírito do antigo dono da plantação de chá de seu sofrimento. Prepararam oferendas e oraram com fé. O luar brilhava sobre o santuário, tornando a atmosfera sagrada e tranquila. A cerimônia de libertação do espírito começou. Lung Fong conduziu o ritual. Ele recitou cânticos sagrados e aspergiu água benta na estátua do antigo dono da plantação. Mai Saeng acendeu incenso e orou para que o espírito dele encontrasse paz. Tarit deu encorajamento e apoiou totalmente o ritual. O luar iluminava o santuário, tornando a atmosfera sagrada e tranquila. Enquanto a cerimônia prosseguia, a sombra negra começou a aparecer. Ela tentou interromper o ritual e assustar a todos, mas Long Fong e Mai Seng não desistiram. Eles continuaram a cantar e a realizar o ritual com firmeza. De repente, o espírito do antigo dono da plantação apareceu. Ele estava em um estado de tormento e dor. Ele disse que estava sendo controlado pela sombra negra e forçado a ferir as pessoas. Tarit tentou conversar com o espírito do antigo dono da plantação. Ele disse que entendia seus sentimentos e queria ajudá-lo a escapar de seu sofrimento. O espírito do antigo dono da plantação respondeu que queria ser liberto. Ele queria esquecer o passado e começar uma nova vida. Tarit, Mai Seng e Lung Pong uniram-se em oração, enviando sua energia espiritual ao espírito do antigo dono. A sombra negra começou a enfraquecer e desapareceu gradualmente. Quando a primeira luz do novo dia brilhou, a sombra negra desapareceu completamente. O espírito do antigo dono da plantação de chá foi libertado e seguiu para um lugar de paz. A plantação de chá Sirim voltou à paz. Tarit, Mai Seng e Lung Fong olharam para a plantação de chá com um sentimento de alívio e felicidade. Eles sabiam que tinham feito a coisa certa.
Eles ajudaram um espírito atormentado e protegeram a plantação do perigo. Mas Seng agradeceu a Tarit por ter ajudado sua plantação de chá. Ela contou que, nos últimos anos, enfrentou muito medo e sofrimento, mas agora tudo havia acabado. Lungpong disse que continuaria a cuidar da plantação de chá e a preservar as tradições antigas. Tarit sentiu-se feliz por fazer parte dessa mudança. Ele aprendeu que histórias sobrenaturais não são apenas contos, mas uma verdade oculta. Tarit deixou a plantação de chá Sirim com um sentimento diferente de antes. Ele voltou a ser um jornalista freelance, mas agora tinha uma história mais interessante e significativa do que nunca. Ele escreveu um artigo sobre os acontecimentos na plantação de chá e o publicou para o público. Ele esperava que sua história ajudasse as pessoas a perceber a importância de respeitar as crenças e tradições antigas e a aprender a coexistir pacificamente com os espíritos.